Muita gente pedindo sobre BTLG, cara, sério mesmo, me cansou esses pedidos. Os alunos estavam pedindo pra caramba e eu sem tempo pra ler e eu sem tempo pra poder acompanhar, porque quando eu vou acompanhar eu não acompanho de qualquer jeito, né? Você consegue perceber através das análises do canal. E hoje eu abri aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 documentos pra te explicar tudo que tá acontecendo com o BTLG. Você vai ter uma análise completa, inclusive pra saber se faz sentido você colocar ele na sua carteira ou não. Então presta atenção. Antes de eu ter essa motivação de vir aqui analisar o BTLG, eu primeiro sempre vou na GD Tools, que é a parte aqui do método 2 em 1. Essa plataforma ficou braba pra caramba. E aí eu coloco os filtros que eu estou disposto a pagar em um fundo imobiliário de tijolo, seja ele de logística, de laje, enfim, aqui a gente tá olhando os fundos logísticos, porque a gente tá falando do BTLG, que é logístico. E aí o que me motiva a ler é justamente se ele passa dos filtros. E o segundo motivo de leitura é se ele se enquadra bem com seus indicadores no ranking. Então hoje aqui na GD Tools, com esses dados atualizados, olha só, você consegue perceber que do ranking do método 2 em 1, o BTLG está em 6º lugar. Nossa, Léo, então quer dizer que é ruim? Não quer dizer que é ruim, quer dizer que tem outros em maior oportunidade, como o LVBI está em maior oportunidade. É porque está em oportunidade que eu tenho que comprar? Com certeza não. É porque está em oportunidade que você deve ler. Então isso aqui, ó, é como se o método 2 em 1 ficasse apitando assim pra você, de jeito mesmo, chato, ó. Espirrando café pros lados. Vai ler o RI do LVBI. E aí, depois de ler os RIs, você tem a obrigação de ler RI, né, cara? Se você faz um investimento sem ler RI, você realmente não tá fazendo investimento, você está especulando alguma coisa. E a gente chega aqui num ponto em que, pô, eu tenho um HGLG e o BTLG está em maior oportunidade que o HGLG. Então, se neste momento eu fosse comprar HGLG, não faria sentido, pelo menos, dar uma leitura em BTLG? Isso foi o que me motivou a ler o BTLG, tá? Então, essa plataforma aqui ajuda pra caramba. Se você quiser ter acesso a ela, inclusive, eu vou te dar um preço especial no final do vídeo. Então fica até o final do vídeo, você vai entender como você vai conseguir ela com metade do preço. Então pra gente começar entendendo tudo do BTLG, eu literalmente cliquei aqui pra entrar no fundos.net e fui selecionando vários documentos que na minha opinião eram importantes de trazer pra vocês. E o principal, quando começa toda essa conversa do BTLG, foi na última subscrição que ele fez, que foi sensacional. A subscrição é uma forma do fundo imobiliário captar dinheiro dos investidores para poder fazer seus investimentos, e quando as subscrições elas dão muito certo, isso fica muito notável dentro do mercado financeiro. E uma subscrição de 1,5 bilhão não é qualquer um fundo que consegue fazer com maestria. Eles fizeram a subscrição com 1,2 bilhões, né? A intenção de captação era 1,2, e eles conseguem subir até 25% essa oferta, e eles conseguiram captar 1,5 bilhão. Então esse aqui no anúncio de encerramento foi já anunciando aqui quanto que eles conseguiram captar. E agora, meu parceiro, esse dinheiro aqui que foi captado na 13ª emissão, que inclusive você consegue ver aqui que foi lançado esse anúncio de encerramento dia 1º de março, esse dinheiro tá no caixa do BTLG. E agora, enquanto esse dinheiro não for investido, ele vai ficar rendendo alguma coisa na renda fixa, mas quando ele for investido, vai render receita imobiliária. E aí, o BTLG tá nesse bafafá todo agora, porque ele soltou alguns fatos relevantes falando sobre intenções de compras, e a gente vai acompanhar aqui todos os fatos relevantes, desde o dia 1º de março até hoje, justamente pra você entender o que tá acontecendo. Então se você ainda não deixou o like no vídeo, amassa esse like no vídeo, que eu tenho certeza que esse vídeo vai te agregar pra caramba. Eu quase fiz igual o Manuel Gomes aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te agregar pra caramba. E assim, se inscreve, deixa o like aí no vídeo e bora aqui, ó. Então olha só o que o BTLG falou aqui, ó. Visando a alienação da totalidade da participação detida pelo fundo em 2 ativos do seu portfólio, sendo um deles localizado na cidade Feira de Santana, e a outra aqui em Guarulhos, São Paulo. A transação terá um valor total de 133 milhões, primeira parcela 71 milhões e as demais parcelas 62 milhões, o que deu um impacto financeiro estimado de 0,82. Então, ele não só fez uma captação, como também está fazendo vendas. Os imóveis dentro dos fundos imobiliários de tijolos, eles sofrem valorizações, inclusive acima da inflação. Você vai ver que a maior parte das vezes é acima da inflação. Inclusive, vou te mostrar a última valorização que teve da reavaliação do BTLG agora, né, no mês passado, e você vai ver isso mais uma vez. Toda vez que eu falo para você, o fundo imobiliário bate inflação. Tem gente que ainda duvida disso. Vou te mostrar mais um fato aqui. E aí, quando o fundo imobiliário vende esse imóvel valorizado, a gente ganha isso através de lucro, tá? Então vamos continuar aqui. Olha lá, aqui agora é dia 13 de maio, tá? Fato relevante, o pagamento da primeira parcela, um montante de 62 milhões e 500. Aqui ele fala que recebeu nesta data o pagamento da primeira parcela referente ali à venda do BTLG SBC. Então ele vendeu lá em janeiro e tá recebendo agora. Ele vendeu lá em janeiro e tá recebendo agora. Normalmente as vendas são muito grandes, então são sempre
sempre separado em parcelas, né? Então aqui ele falou que teve a captação, aqui vendeu 2 imóveis, aqui recebeu o dinheiro de um imóvel que foi vendido lá em janeiro. Então perceba, o tanto de dinheiro que tá entrando na mão do BTLG. Olha o tanto de dinheiro que tá entrando na mão do BTLG. Aí aqui, ó, fato relevante agora, dia 17 de maio. Antecipou o pagamento da sua parcela final, valor descontado, desembolsado totaliza um montante de 8 milhões. Com esse pagamento, aí fica só 39% do preço para poder pagar, que não dá para antecipar. Então isso aqui agora, o que ele fez? Captou dinheiro, vendeu, recebeu, quitou dívida. É, meu parceiro, tá organizando a casa, né? Tá organizando a casa. E aí chega no relatório, que eu vou ler junto com vocês aqui, que é o relatório de julho, e depois vem a notificação das compras, que vai ser a maior compra do setor logístico do mercado imobiliário do Brasil, né? Vai ser o fundo maior que existe no Brasil, vai ser o fundo que fez a maior operação do Brasil, né? Então presta atenção nisso aqui agora. Eu já até separei aqui, porque o BTLG, na verdade em geral o BTG, né? Todos os fundos do BTG, BTCI é podre na carniça, não posso falar assim, né? Fica muito arrogante, né? Fica muito agressivo. Os relatórios da BTG em geral eram muito ruins, carecia muito de informação e carecia de data. Pô, os caras soltavam relatórios 3 meses, 4 meses atrasados. Inclusive, às vezes eu orientava os alunos que tinham algum tipo de fundo da BTG, né? BTCI, BTLG, enfim, qualquer outro tipo de fundo, que mandassem e-mail pros caras pelo menos soltar o trem na data certa. Tem um atraso de 1 mês por causa do fechamento do caixa, mas, pô, não podia o relatório de janeiro sair em maio. Aí é palhaçada, né? Por que eu estou te dizendo isso? Porque nos últimos meses aí, nos 2, 3 meses anteriores, eles fizeram um compromisso com o cotista de soltar os relatórios na data correta e ajustar esse relatório de acordo com as informações que os cotistas queriam, né? Inclusive, aqui embaixo você até consegue ver aqui, ó, mensagem aos investidores. Com o objetivo de aprimorar a comunicação e transparência com os investidores, foram implementadas neste relatório algumas sugestões recebidas de cotistas do fundo e formadores de opinião do mercado. As melhorias incluem maior clareza na mensagem dos investidores, análise de reavaliação de ativos, histórico de desinvestimentos, resumo dos ativos do fundo, além de um perfil detalhado de cronograma de dívidas. Pô, agora tá ficando top, BTLG. Agora sim, cara. Agora nós estamos conversando de verdade. Deste mês aqui, o importante é que ele distribuiu 76 centavos por cota. Teve uma despesa extraordinária, que foi uma comissão de 1,5 milhões por conta da venda que aconteceu, né, do BTLG SBC ali. E na DRE apresentamos um lucro projetado aqui na ordem de 1,40, diz respeito às parcelas em aberto na venda do curso, mas a gente vai ver isso aqui na DRE. Na comercialização, eles fizeram 2 transações. Aqui no galpão nomeado Extrema Amobile e Alpargatas, transferiram parte de seus contratos para os sublocatários já existentes, e aí eles aproveitaram, aumentaram mais 5 anos o tempo de contrato com a Amobile. Então foi tudo certo aqui, né? Tá bom, isso aqui é uma coisa boa. Locação do módulo 13 e 14 expirou e a John Deere expandiu sua operação absorvendo esses módulos, passando a ocupar 46% da ABL do parque. O novo aluguel foi 31% ao valor anterior. Olha que loucura, né? Você tem ajuste de aluguel, esse ajuste de aluguel vira receita imobiliária, e essa receita imobiliária, depois de descontar as despesas, vira fluxo de caixa operacional do fundo. O fluxo de caixa operacional do fundo, 95% é distribuído, vira rendimento para você, e você ainda tem a coragem de ignorar todos os fatos que estão acontecendo no mercado e me falar que fundo imobiliário não repassa inflação. Pô, pelo amor de Deus, né? Repassa inflação de várias maneiras, com reajuste dos aluguéis, com revisão dos contratuais, justamente para aumentar o valor de aluguel, acima da inflação, inclusive, aqui foi muito acima da inflação, né? Com valorização dos imóveis, venda posterior e distribuição desses lucros. Então, não faz sentido esse pensamento. Eu não sei quem que colocou esse pensamento na cabeça de vocês. Não sei quem colocou esse pensamento na cabeça de vocês. Mas, com certeza, o cara é brabo, porque ele conseguiu formar uma opinião sem fato e argumentação. E aqui ele fala sobre a posição de FIs. Você consegue ver quais os fundos imobiliários que ele tem de exposição. E aqui ele até explica, né, que a alocação desses aqui, principalmente o KNIP, foi justamente para uma alocação tática de caixa, devido à liquidez. Então, toda hora que ele quiser vender, ele consegue vender, né? E aqui a alocação do capital. Em abril de 2024, comunicamos ao mercado um potencial aquisição de 11 ativos. Valor estimado a 1,75 bi. É grande, é muito dinheiro, é muito dinheiro. A maior parte dos fundos imobiliários não tem 1,5 bilhão de tamanho. E ele vai fazer uma compra desse tamanho, né? Outras transações estão em andamento com um valor aproximado de 600 milhões. Então imagina, 2,3 bilhão de transação no compra. Vai ser a maior compra da história dessa face da terra chamada Brasil aí no mercado imobiliário. Atualmente o fundo está na fase final das negociações. Em todas as etapas, o foco da gestão é assegurar a estrutura que projeta e valoriza o patrimônio do fundo. A gestão está
comprometido a alocar o capital da 13ª emissão com a maior eficiência possível. Lembra que quando o fundo faz emissão, inclusive isso aqui merece quadro preto, né? Lembra que quando o fundo que tem 1 milhão de cotas faz uma emissão e agora isso aqui duplica, né? Fica mais 1 milhão de cotas, no total agora tem 2 milhões de cotas. Lembra do seguinte, você que tinha 10 cotinhas aqui, você agora tem uma posição muito menor, você foi diluído, existe esse negócio chamado diluição, porque antes você tinha 10 cotinhas sobre 1 milhão que existia, agora você tem 10 cotinhas, se você não participou da subscrição, né, se não fez sentido para você, você tem 10 cotinhas sobre 2 milhões, ou seja, você foi diluído em 50%, né, nessa simulação aqui de subscrição. Se esse investimento captado aqui com esse 1 milhão de cotas emitidas, vamos colocar aqui 1 bilhão de reais, né, se esse 1 bilhão não gerar um rendimento 50% maior do que antigamente, antes tinha 1 milhão de cotas, esse 1 milhão de cotas tinha um rendimento aí de 0,70. Se esse 0,70 aqui multiplicado por 1 milhão, que é 700 mil, não for aumentado, se esse valor nominal aqui não for aumentado, cara, você vai ser diluído, porque agora esse 700 mil vai ser dividido por 2 milhões de cotas e não mais só por 1 milhão de cotas. Então o seu dividendo cairia para 0,35, o que não acontece na maioria das vezes, porque eles pegam esse 1 bilhão de reais, né, na subscrição e compram imóvel, que é o que o BTLG tá fazendo. E aí agora o 700 não é mais 700, ele pode virar 1.400, 1 bilhão e 400, né? Se ele vira aqui 1 milhão e 400, dividido por 2 milhões de cotas, volta para os 0,70 centavos. Então, aumentou o número de cotas, aumentou o valor patrimonial do fundo e continuou com o mesmo rendimento. Isso aqui é uma subscrição de sucesso, porque você dilui seu risco e ganha o mesmo tanto. Uma subscrição que dá muito certo é que neste caso aqui, ele aumentar ao invés de 1.4 para 1.5, porque aí mesmo dividido por 2 milhões, mesmo você que foi diluído, antes você ganhava 0,70 centavos por cota e agora você vai ganhar 0,75 centavos por cota, um exemplo. Então você aumentou o seu rendimento porque o fundo fez bons investimentos. E aqui é o que ele está falando, que ele quer alocar esse capital da 13ª emissão da mais efetiva possível, da maneira mais efetiva possível. Inclusive teve alguns conflitos de interesse ali, porque alguns galpões eles já tinham sócio majoritários, então tinha direito de preferência, né? E ele falou, não, se for para me comprar mais caro, eu não quero. Eu quero realmente aqui do jeito melhor, o mais eficiente possível. Se for para me pagar mais caro aí, eu tenho esse preço aqui para pagar, se você quiser eu pago, senão eu vou procurar outro. Então isso mostra pra gente o quanto a gestão do BTLG está realmente disposta a entregar uma subscrição aí que realmente foi de sucesso, porque não basta apenas captar. Depois da captação, tem que investir isso aqui de maneira correta, maneira eficiente, para que realmente a gente possa falar assim, pô, o BTLG honrou a gente, fez uma subscrição absurda e alocação absurda também. Se você ainda ficou com dúvida sobre subscrição, você precisa assistir esse vídeo que eu fiz justamente, gravei esse vídeo aqui justamente para te ensinar sobre subscrição, que muita gente tem dúvida, tá? Então é só você clicar aí depois e assistir esse vídeo. Aqui ele mostra a composição do resultado e olha só o quanto que ele tem de receita financeira. Tá gigantesca essa receita financeira, né? Por que tá gigantesco? Você pega aqui, ó, a receita financeira tá dando 27 centavos, 26 centavos, 33 centavos. Por que tá dando tanto? Porque ele tem muito dinheiro guardado em caixa, muito dinheiro guardado em caixa. A receita imobiliária é preponderante, né? Preponderante. Você consegue perceber que inclusive deu uma diminuída porque ele foi vendendo ou fez alguns desinvestimentos, então diminuiu um pouquinho a receita imobiliária, mas a tendência é aumentar de novo essa receita imobiliária justamente porque ele tá fazendo novos investimentos, né? Aí aqui você consegue perceber sobre o histórico de distribuição e quanto que ele prevê distribuir, né? A banda superior aqui de 0,78, 0,74 a banda inferior, ele tá distribuindo 0,76, né? Tá bem na média aí, já tem aí desde fevereiro distribuindo 0,76. Aqui a gente consegue ver a DRE e aqui você consegue ver informações importantes. Olha só quanto a qualidade desse relatório está maior, cara. Parabéns, BTLG. Parabéns, cara. Vocês realmente vacilaram muito, pisaram muito na bola com os cotinhos, mas agora vocês estão dando aula, né? Tá realmente muito bonito. Então aqui ele mostra os top 20 locatários dele e mostra quantos locatários tem, né? Os 63 locatários. 20 maiores locatários são responsáveis por 73% da receita do FI. Então esses 20 locatários aqui correspondem a 73% de tudo que o FI ganha. Aí que você consegue ver a receita, né? Tem aí as locações, a despesa, o resultado operacional ali dos imóveis. Aí tem essa receita eventual aqui e você consegue perceber que aqui em junho, olha só na parte de despesa, aqui em junho a gente tem essa parte de comissão maior, que foi aquele fato que eu li para vocês lá no começo. E por isso o resultado foi menor. Olha o resultado aqui na competência de maio, 77 centavos. E nessa competência agora de junho, porque a gente sempre lê mês atrasado, né? Então 0,63 foi bem menor, foi 14 centavos menor. Por quê? Por causa desse 1 milhão aqui de despesa que subiu pra caramba, né? Subiu pra caramba a despesa. E aí o distribuído continuou 0,76 lá e aqui, porque ele tem reserva. Então ele tinha aqui uma reserva de 0,29 e tá com uma projeção, um lucro projetado por conta das vendas que estão em curso, né? Já tá vendendo
vendendo e tem algumas parcelas para receber, tem um lucro projetado de 1,40. Então ele não tá com medo de usar essa reserva, tanto que ele usou aqui, né? Tava 29 centavos e agora 16, ele usou 13 centavos, justamente para manter o pagamento de 76 centavos, porque ele sabe que ele vai receber mais 60 milhões aí de pagamentos de vendas, então esse lucro vai entrar como caixa ali de reserva de lucro e pode ser usado para distribuição posterior também. E você consegue ver o valor patrimonial e receita de locação, consegue perceber, por exemplo, o valor patrimonial desse imóvel tá menor do que a locação, então provavelmente vai acontecer alguma revisional nesse quesito aqui. O ideal é que seja praticamente assim, né, o valor patrimonial e receita de locação muito parecido, porque aí você tá agregando valor ali ao imóvel. Aqui você consegue ver o vault, 4,3 anos, vencimento de contrato, muito seguro, né? Revisional de contrato aqui é quando o inquilino senta junto com o gestor para poder negociar ali aquele aluguel, se vai subir, se vai descer o aluguel. É um mês de reajuste, isso aqui é para ajustar do IPCA do contrato. Então aqui a gente consegue ver, por exemplo, 90% do indexador aqui é indexado ao IPCA. Então, quem diz de novo aí que não repassa IPCA, pelo amor de Deus, todo mês aqui, ó, tá repassando IPCA. Então, se o IPCA foi 5 aqui, foi 4%, vai ser repassado. Pelo amor de Deus, não cai mais nisso aí, não cai mais nessa aí. Aí que ele fala sobre os inquilinos do setor, né? Ó lá, e-commerce, logística, farma, varejo. Uma característica do BTLG que o pessoal gosta pra caramba, por exemplo, quando a gente vem aqui na GD Tools, você consegue ver que o XPLG, ele tá bem mais barato que o BTLG, né? PVP de 0,91. O BTLG tá inclusive rendendo 1,30% a mais do que ele e tá com um PVP mais alto. E aí aqui no método 2 em 1, o XPLG entra como maior oportunidade. Por que o pessoal deixa o XPLG mais descontado? Provavelmente é por conta do percentual que ele tem em varejo. Aqui no BTLG ele tem bem menos risco de varejo, 14%, enquanto lá no XPLG ele tem 58% de varejo, né? Então é mais risco, o setor de varejo é um pouco mais arriscado. Não quer dizer que vai ditar o risco total do fundo, não. Mas, quanto menos, né? Se você tem dois fundos com o mesmo preço, esse tem 10, esse tem 50, você vai preferir o que tem 10. No caso aqui, você está pagando mais caro pelo BTLG justamente por conta dessa falta do risco, né? Você consegue pagar mais barato no XPLG porque ele tem esse risco. Aí tem contrato atípico e típico. Léo, mas você não falou que contrato atípico é muito melhor nos logísticos? Exato, é isso mesmo. Só que tem, vamos explicar de novo aqui, quadro preto de novo. Os fundos logísticos, eles têm umas características boas pra caramba. Vamos supor que, ó, que aqui é São Paulo, beleza? E aí, os fundos logísticos, eles têm os investimentos em áreas, tá? Então, vou desenhar 3 áreas aqui, tá? Esses investimentos em áreas aqui, eles acontecem, você vai ver isso aí em alguns relatórios. Essa primeira banda aqui é um raio de 30 km da capital, né? São Paulo, capital. E aí, essa outra aqui é 60 km da capital. Essa aqui é 90 km da capital. Quem tem mais imóveis próximo aqui, então, deixa eu até colocar de outra cor, né? Quem tem mais imóveis aqui, ó, eles têm poder de barganha maior. No caso, o BTLG tem grande parte dos imóveis dele próximo aqui dos 30 km, né? É o que a gente chama de last mile. Então, ele tem muito imóvel aqui. Esse cara, ele tem poder de barganha. Então, ele quer fazer revisional. Ele quer fazer revisional. Revisional. Quem faz revisional? Contrato típico. O típico pode fazer revisional. Quem tem muito imóvel aqui, ó, aqui na parte de 60, 90 aqui, quem tá mais nessa área aqui, eles não tem tanto poder de barganha quanto os 30 aqui. Então, o que ele faz? Ele fala, pô, vou pegar esse inquilino e vou fechar um contrato atípico, porque mesmo que eu não consiga fazer revisional, é melhor até que eu não faça revisional, mas que eu prenda ele aqui durante 15 anos, porque senão ele vai olhar lá pros de 30 e vai achar e vai ficar interessante pra ele. Então, quem tá mais distante fecha atípico, porque ele abre mão da barganha, porque ele não tem tanto poder de barganha assim, e fecha ali com muito prazo e com multa muito alta, justamente porque senão ele perderia ali para aqueles last mile de 30 km. E os de 30 km, eles não querem os atípicos, eles abrem mão dos contratos longos, ou seja, fecha de 5, 6 anos, justamente para poder conseguir ficar fazendo revisional. Que aí faz revisional, pô, vamos subir esse contrato aí 20% aluguel. Se ele fechar o atípico, ele não vai poder fazer isso. Vai ser só o ajuste pelo IPCA lá mesmo, né? Então tem seu ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Em geral, os imóveis que ficam a 30 km da metropolitana, normalmente eles não vão ser muito vendidos, são imóveis já meio que definitivos. Os 60, 90 são os que você vende para tentar fazer ganho de capital, para comprar alguém lá nos 30 km. Aí quando você consegue no 30 km, você vende muito mais caro do que você comprou, ou você vai ficar com ele definitivo ali, porque o preço do aluguel é caro, os inquilinos ali que ficam são os inquilinos melhores, né? Enfim, a alavancagem do fundo tá absurda de baixa, né? 3,1% de alavancagem, realmente tem só 157 milhões aqui de CRI e tem um caixa absurdo.
absurda aí que pagaria tranquilamente essa dívida e ele não quer pagar porque não faz sentido e porque ele não consegue adiantar. Lembra lá? 39% ele não consegue fazer o adiantamento, senão ele já conseguiria pagar ali. Vacância do fundo tá baixíssima também, 2%. E aqui chega na reavaliação dos ativos aí para meter mais uma pancada na cabeça de quem fala que fundo imobiliário não repassa a inflação, né? Não repassa a inflação se você não investir direito, né? Se você pega esses lucros e gasta com churrasco, com hambúrguer para sua princesa, aí realmente não vai repassar porque você virou consumo. Até repassou, você só consumiu ele, né? Mas você não vai ver isso aqui na performance do seu ativo porque você não reinveste seu dinheiro. Aqui, ó, em junho os imóveis do BTLG foram reavaliados com valor justo de 13,28%. Subiu 13,28%, os imóveis valorizaram 13,28%. Olha isso aqui, entra aí no site do Banco Central. Banco Central, entra aí e vê quanto foi o IPCA dos últimos 12 meses. 4,5%. Ou seja, cara, bateu muito mais do que a inflação, né? Após a reavaliação, a cota patrimonial fechou em 103,92 e uma valorização de 5,08. Aí tem muita gente que vê, nossa, Léo, mas se eu vejo o BTLG, ele tá a R$100 tem muito tempo, ou seja, não tá tendo valorização. Quadro preto de novo, meu Deus do céu, né? Perceba isso aqui, ó. O fundo imobiliário, ele foi um ativo criado justamente para te entregar muito rendimento, certo? Então, existem algumas formas desses fundos imobiliários te entregarem rendimentos. Um é através de dividendos, isso aí você já sabe, através do dividendo yield, e o segundo é através de lucro, por ganho de capital mesmo, né? Ganho de capital. Então, o imóvel tá aqui, ele vale R$100. Vamos colocar aqui só para você entender. No outro ano, ele ajustou e valorizou 13,58, igual aconteceu aqui com o BTLG. Então, ele vai valorizar agora, ele vai valer 113,58, certo? Então, teoricamente, se esse fundo aqui tem uma cotinha, só para ficar simples para você, de um ano para o outro, a cotinha deveria valorizar de 100 para 113. Isso acontece? Nem sempre, porque a percepção do mercado nem sempre vai repassar para a cota a valorização do ativo. Então, você vai ver, por exemplo, que o BTLG ele não valorizou para 103,29, hoje a gente consegue comprar ele descontado, ou seja, não repassou esse valor de valorização para a cota. Por quê? Demora, isso é no longo prazo. Porque primeiro, depois do imóvel valorizado, o BTLG tem que vir aqui, vai ter que negociar com os inquilinos que estão aqui, para que eles paguem mais aluguel. Depois que paga mais aluguel, a receita, aí pode ser que valorize, né? E nem sempre o BTLG vai conseguir, por exemplo, fazer um reajuste de aluguel tão bom quanto a valorização. Fazer um reajuste de 50% ou de 30%, porque imagina, o cara já paga 150 milhões, aí você vai lá e ajusta 50% do aluguel. Ele não vai querer, então tem que ir repassando isso devagar. Então qual que é a forma mais eficiente de fazer a sua cota que valia 100 virar 113, já que o mercado não tem essa percepção? Ele vende o prédio, esses R$13 de lucro aqui, ó, ele vai ganhar R$113,58, porque ele vendeu o prédio, aí ele vai lá, compra outro prédio de 100 e distribui para você o lucro, R$13,58. Aí você ficou de novo com a cotinha de 100, mas você ganhou um dividendo de R$13,58, ou seja, você valorizou sua cota para R$13,58. O maior erro das pessoas é que eles não contam performance nos fundos imobiliários, só conta o quanto tem ali de valorização, variação de cota. Aí realmente você tá fazendo a conta errada no fundo imobiliário, você nunca vai ver o fundo imobiliário como um bom ativo, porque você não sabe o que é o fundo imobiliário, entendeu? É isso. Aí só continuando aqui pra gente encerrar esse relatório, eu te falar sobre a compra histórica e ver se tá realmente fazendo sentido a gente comprar agora o BTLG ou não. Olha só, nos últimos anos, o BTLG tem desinvestido 12 a 15% do seu patrimônio, deu um lucro por cota aí, ó, de 4,11. Então, qual que é a diferença da sua cota valer 100 ou 104,11, ou ela valer 100 e você receber R$4,11? Eu prefiro que ela valha 100 e eu receba esses 4,11, porque aí eu consigo, com esse dinheiro na minha mão, ter o meu custo e oportunidade do jeito que eu quiser. Se eu quiser investir no BTLG, eu invisto. Se eu não quiser, eu não invisto. Então eu consigo ter esse dinheiro para tomar a minha decisão, do que realmente ficar com um patrimônio lá imobilizado. A valorização em si não quer dizer muita coisa, né? Não quer dizer muita coisa. Aí que ele mostra, olha, o raio ali, né? A maior parte dos seus imóveis são do raio dos 30 quilômetros. Aí ele mostra os imóveis aqui agora. E é isso, né? Aqui ele mostra inclusive um cronograma. Isso aqui fica top, hein? Todos os fundos imobiliários deveriam fazer isso, porque muita gente se perde nos fatos relevantes. Então aqui, desde 26 de janeiro, você consegue ver nos fatos relevantes. Eu mostrei praticamente todos aqui pra você, né? Todos, eu mostrei até mais. Aí que ele fala da alavancagem, 3,1, a alavancagem que ele tem, do patrimônio que ele tem. Aqui como que ele vai quitar essa alavancagem. Tem o cronograma de amortização aqui, bem tranquilo essa alavancagem, não tem problema nenhum. E aí, chegamos agora na data histórica. Se você não deixou o like ainda, você deixa o like, né? Com certeza, porque já contamos uma história gigantesca do BTLG aqui. O BTLG no relatório não tem problema nenhum, na verdade, não tem problema nenhum. É um fundo que tem uma previsibilidade muito boa, né? É um relatório bom, relatório melhorou pra caramba, DRE tá boa, os fatos estão bons, eles estão conseguindo repassar, né, toda a inflação, estão conseguindo passar um rendimento muito bom. E aí chegou aqui agora essa parte do comunicado do dia 15. Olha só o que ele falou, ó. Objeto de aquisição de um portfólio de 11 ativos, preponderantemente localizados em São Paulo, sendo 94% da receita proveniente de ativos locados em um raio de até 60 km da capital. Contemplando área total
total de 541 mil metros quadrados. Cara, um campo de futebol tem 7 mil metros quadrados. Essa compra que eles vão fazer tem 541 mil metros quadrados. Olha que absurdo. De imóveis prontos, performados, pelo montante de 1,7 bilhão de reais. Primeiro parcela que vai ser paga vai ser de 1,1 bilhão, que ele tem em caixa, ele tem esse valor em caixa, ele não vai fazer um CRI, não vai fazer uma dívida para poder pagar isso aqui não, ele já tem. Ó, a ser pago com a superação das condições precedentes até a data de fechamento. A primeira parcela, e a segunda parcela que será de 614 milhões a serem pagos após 12 meses a partir da data de fechamento corrigido pelo Índice Nacional de Preço Consumidor Amplo e tal. Então ele tá falando assim, ó, eu vou comprar, vou pagar 1,1 bilhão agora e os outros 600 milhões eu vou pagar daqui 18 meses corrigidos pelo IPCA. Então se o IPCA for de 4, vai ser 614 mais 4%. O fechamento da operação está condicionado a verificações das condições precedentes usuais para esse tipo de operação, incluindo aprovação pelo CAD. O cap rate da transação é de 9,5, cap rate bom para um fundo gigantesco desse aqui, muito bom, né? Assumindo o pagamento parcelado concomitante com o recebimento total das receitas, o fundo terá 14,6 ao longo desses 12 meses. Como assim, Léo? Pô, ele vai comprar os imóveis que valem 1,7, mas ele vai pagar 1,1. Os outros você vai pagar só daqui 18 meses. Então, durante esses 18 meses, ele vai receber tudo de receita, ele vai receber todos os aluguéis, mas não vai pagar todos os imóveis. Então, nesses 18 meses, o cap rate dessa operação vai ser de 14,6, depois vai cair para 9,5. Receita estimada dessa operação representa 0,32 centavos por cota. Assim concluída, e ela fala que vai trazer mais informações. Aqui ela fala sobre a aquisição. Olha lá, valor da aquisição 1,7 bi, vai aumentar 24% aí o FFO, o yield dos próximos 18 meses dessa operação de 14,6, 13 imóveis, né? Lá ele falou 11 imóveis, aqui ele falou 11 imóveis, né? Olha lá, 11 ativos. Então provavelmente dois ativos são dobrados, num ativo só tem 2 imóveis, né? Aí tem 94% em 60 km de São Paulo, 31% no raio de 30 km, isso aqui é muito bom, né? Muito bom. Aí 4 multiusuários, 9 monousuários, multas fortes, prazo médio de 6 anos, característica das transações aqui, 17 locatários, vacância física de 4,7, vacância financeira de 0, por causa da renda mínima garantida. O que é essa renda mínima garantida? Você consegue perceber que tem um pedaço que está desalugado, essa vacância física aí de 4,7, então teoricamente a vacância financeira também deveria, se fosse imóvel e receita mais ou menos o mesmo tanto, é valor patrimonial do imóvel, valor de ABL locável igual a receita daquela alocação, teria que ter uma vacância financeira também de 4,7%, mas por conta da renda mínima garantida, que o vendedor assegura ao BTLG que ele vai pagar uma renda mínima garantida durante esses 18 meses, até que ele consiga alugar, ou com o vencimento dos 18 meses, a gente consegue uma segurança maior, né? Aqui ele mostra que 92% dos galpões são a mais, a localização aqui, 89% de São Paulo, enfim, os top 10 inquilinos, 50% da receita, Açaí, o Seva, a Amazon, Braskem, a BRF. Aí tese de investimento, ele fala aqui, ó, aquisição de portfólio de galpões A, mais consolidada estratégia BTLG, construir um portfólio de alta qualidade, excelência e localização. A alavancagem não vai subir. E olha só, o fundo após a aquisição, após pagar 1,7 bi, ele ainda vai ter um caixa de 760 milhões. Então ele não tá se alavancando para poder fazer essa compra aí não. E olha só, a banda superior aqui subiu. Antes era 7,8, lembra? Era de 7,4 a 7,8, a gente viu aqui no relatório, ó. A gente viu aqui no relatório deste mês agora, 7,4, 7,8. Pós-compra, a banda superior ficou 0,80. Então, pô, pode ser que suba aí um pouquinho de dividendo. Não acho que vai subir para 0,80, mas pode subir ao invés de 76 centavos, paga 77, 78, né? E a banda inferior suba ali para um 0,76, talvez, e a gente fica na média de 0,78. Provavelmente vai aumentar esse yield. Então, o que eu acho aqui de tudo que tá acontecendo com o BTLG? Principalmente olhando para a GDTUS aqui, analisando com base no método 2.1, o que eu acho do BTLG? O BTLG, sem sombra de dúvidas, é um fundo de ancoragem. Se você não sabe o que é fundo de ancoragem, calma aí que eu já vou te explicar rapidinho. É um fundo que realmente está fazendo o máximo para melhorar, Já era um fundo muito bom. E aí o que ele deixava a desejar era das informações passadas. Tá melhorando o relatório. Cara, relatório bom de ler agora. Relatório com boas informações. Fazendo compras absurdas, compras boas. Não quer dizer que ele tá comprando demais, a compra é boa. Não. A gente precisa ver realmente se tudo isso aí vai passar, se vai ser aprovado. Toda vez que tiver uma notícia nova sobre isso, vou trazer aqui no canal. Então você já tem que se inscrever no canal pra você não perder essas informações, principalmente se é cotista do BTLG. Mas sem sombra de dúvidas, o BTLG, ele está
neste momento melhor, por exemplo, do que o HGLG. Então se eu fosse comprar um fundo de ancoragem de logística hoje, sem sombra de dúvidas, seria o BTLG. É lógico que para você tomar essas decisões, você precisa de conhecimento de fundo imobiliário. E é com muita alegria, cara, que eu venho falar para você que você tem a possibilidade de entrar no Método 2 em 1 ainda hoje pelo preço do Método 2 em 1 antigo. Então na segunda-feira eu fiz uma live aí de reabertura das turmas do Método 2 em 1. Hoje você consegue ter acesso a essa plataforma aqui do Método 2 em 1, que é o meu curso sobre fundos imobiliários, que sem sombra de dúvidas é o melhor curso de fundos imobiliários desse planeta. Eu não tenho dúvida nenhuma, é o melhor curso de fundos imobiliários desse planeta. Aulas completaças, tem praticamente 100 aulas aqui. Todo mês eu faço uma live com você lendo RI. Então isso que a gente fez aqui agora não é nem 10% do que a gente faz nessas lives. A gente fica 3 horas analisando, você vai jantar junto comigo, né? Se for na hora do lanche, você vai lanchar junto comigo. Sempre tem uma live por mês pra você acompanhar. E aqui tem conteúdo que quando o Leozinho tava começando, eu sempre sonhei que eu pudesse assistir. Eu fiz essas gravações que ficaram cinematográficas e as explicações da maneira mais didática possível, justamente pra te ensinar você que tá no zero, quanto você que já tem um conhecimento. Então você, com o conhecimento aqui do Método 2 em 1, você vai conseguir decidir se você tá na hora de comprar o BTLG, se não tá na hora de comprar o BTLG. Se tem outros fundos de maior oportunidade que o BTLG, né? Talvez o BTLG nem seja a maior oportunidade do momento. Então se você tem interesse em participar do Método 2 em 1, porque eu sei que tinha muita gente que tava esperando a abertura do Método 2 em 1, eu deixei essas turmas fechadas aí por 2 meses, porque realmente tava atualizando todas as aulas, né? E realmente foi aula pra caramba pra gravar, nossa senhora, muita coisa. Então se você quiser aproveitar da última oportunidade que você vai ter, justamente para entrar no Método 2 em 1 novo, com o preço do Método 2 em 1 antigo, agora é a hora, meu parceiro. Clica no link aqui embaixo ou escaneia esse QR Code aqui, para você ver ali tudo que tem dentro do Método 2 em 1, se faz sentido para vocês, para você ver se você realmente quer se transformar no investidor profissional em fundo imobiliário, aumentar seu yield on cost, se aposentar com garantia, se aposentar com previsibilidade, se aposentar de maneira muito mais tranquila do que você se aposentaria se não fosse investir em fundos imobiliários, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esqueça que amanhã esse preço do Método 2 em 1 vai subir, então é a última oportunidade que você tem para entrar nesse preço aí que tá palhaçada demais. Eu conversei com o André e falei, pô, não faz sentido, todo o meu esforço não faz sentido, tudo que eu ensino por esse preço aí, isso aí é desvalorizar o que eu mesmo faço, então a gente tem que subir esse preço. Eu vou deixar o pessoal entrar aí pelo mesmo preço que era o antigo, mas a partir de amanhã a gente vai subir esse preço, beleza? Fiquem com Deus, Papai do Céu abençoe vocês, até mais, o próximo vídeo vai ser brabo também.